Boa noite a todos vocês que participam conosco deste nosso encontro, sim, virtual, mas sempre na presença de Deus. Bem-vindos a este nosso trabalho de restauração. Hoje, quarta-feira, nós sempre dedicamos esse tempo para levar a palavra de Deus ao seu coração. Eu tenho que confessar uma coisa, eu sinto falta da música, não sei se você sente. Nós começamos estes encontros privados aí do grupo musical, só acontece aqui aos domingos pela manhã, no nosso culto presencial, mas às quartas-feiras e domingos à noite a gente fica assim um pouco, vamos dizer assim, está faltando algo, né? A música é muito importante, o louvor é muito importante, e eu gostaria muito de convidar você a estar conosco num domingo pela manhã, quando cantamos, louvamos e adoramos a Deus, ok? Mas quarta-feira e domingo à noite a gente está aproveitando para estudar, conversar, falar a respeito das verdades de Deus. Eu estou aproveitando estas quartas-feiras do mês de fevereiro para falar sobre a experiência vivida por Neemias na reconstrução da cidade de Jerusalém, como também na reconstrução do ânimo, da disposição do povo, que estavam ali vivendo um período muito conturbado. Ele chega a dizer, vejam a situação terrível em que estamos, né? E eles estavam vivendo esse tempo. Agora, quando nós pensamos, queridos, em criar um encontro de restauração, eu pelo menos tinha no coração um desejo exatamente de ajudar as pessoas, você, a mim, eu diria, a colocar em ordem a nossa vida, a reconstruir aquilo que foi, de uma certa forma, estragado. A gente sempre precisa estar, vamos dizer assim, atento, né? Atentos a estas mudanças que são comuns. Se você quer mudar alguma coisa, você tem que se esforçar. Por exemplo, eu estava lendo um artigo sobre emagrecimento, e o autor estava dizendo que não basta apenas emagrecer. Ele disse, é preciso, antes de tudo, manter a massa magra, que eles chamam, corporal, né, dentro dos seus limites normais. Porque muitos se esforçam a perder peso e acabam o quê? Perdendo junto a saúde. Então, a gente tem que ter este equilíbrio. E isso diz com respeito à restauração. A restauração torna-se importante na medida em que ela alcança aqueles setores da vida em que o equilíbrio, eu diria o autodomínio, a estabilidade emocional, tudo isso aí se perdeu, estragou, né? Foi contaminado de alguma forma, caiu num poço sem fundo. Por essa razão nós estamos aqui para ajudar você a colocar em ordem a sua vida. Assim como Neemias, que percorreu a cidade de Jerusalém, que examinou cada detalhe, cada muro, cada porta que estava derrubada, queimada, assim também nós precisamos olhar para a nossa vida, pois com certeza, algo precisa ser recuperado e eu diria restaurado, né? A vida é difícil, a vida é complicada, aliás, como disse o poeta, a vida é uma luta, viver é lutar, então a gente tem que estar pronto para isso, né? A intenção de Neemias era a de devolver à cidade de Jerusalém a segurança, a proteção. Você pode imaginar, hoje a gente tem cuidados diferentes. Eu, quando saio de casa, procuro ver se as portas estão realmente fechadas. À noite a gente tranca a porta, tranca o elevador, enfim. Uma cidade naquela época sem proteção, com as portas derribadas, com os muros destruídos, era uma cidade fácil de ser invadida. Eles viviam em constantes batalhas, exatamente tentando aumentar o seu poderio territorial. Era uma luta constante. Então, Neemias se preocupou em dar a Jerusalém uma proteção que eles certamente haviam perdido. E preste atenção, quando há brechas em nossa vida, e quando a gente deixa de cuidar tanto do corpo, como da alma, como do espírito,
nós ficamos assim, ficamos expostos aos ataques de fora. E o mundo hoje, você sabe, o mundo hoje não perdoa. O mundo é cruel, o mundo é difícil. E eu tenho pregado pela manhã aqui na igreja, inclusive sobre a desumanização do homem, né? Nós estamos perdendo valores muito importantes, né? Mas nós aqui já comentamos vamos dizer, nessa linha de pensamento, já comentamos sobre a reconstrução daquela primeira porta, você se lembra? A porta do peixe, né? Uma porta que tem uma relação com o nosso serviço para o reino de Deus. Serviço pressupõe esforço, entrega, dedicação, coisa que muitos não querem abraçar. É como alguém disse, se eu ganhasse uma fortuna, eu deixaria de trabalhar. Não, nós precisamos trabalhar, nós precisamos deste exercício que faz bem a toda a nossa estrutura de vida, né? Hoje nós vamos comentar sobre uma porta muito interessante, e é preciso que você entenda isso, chamada a porta do monturo. Essa porta está registrada aqui em Neemias, capítulo 3, e verso 14. A NVI traduz essa porta dizendo a porta do esterco, mas no original essa porta foi chamada a porta do monturo, né? E eu quero falar dessa porta no sentido de restauração, sabe de quê? Da nossa alma, restaurar a nossa alma. Por essa porta do esterco, porta do monturo, passava todo o lixo da cidade. Todo o lixo da cidade era levado através desta porta, que dava para um vale, onde tudo o que não prestava era jogado. Este vale é conhecido na Bíblia como o Vale de Inom. E foi neste vale que alguns reis, inclusive Acás, queimou os próprios filhos em, vamos dizer assim, uma celebração aos seus deuses, né? Então era uma porta estranha, mas ao mesmo tempo uma porta muito importante. Diz lá o livro de Crônicas, no capítulo 28, traz essa narrativa dizendo: queimou sacrifícios no vale de Ben-Inom, e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Então, esse vale do Inom, ele permanecia queimando dia e noite, dia e noite. Tanto é que os hebreus chegaram a compará-lo como a porta do inferno, porque sempre havia fogo lá no vale do Inom. E mesmo, eu repito, sendo assim um lugar estranho, né? Porta de lixo, porta de sujeira, contaminação, esse portal, essa abertura nos muros de Jerusalém era muito importante, muito importante. Imagine o seguinte, imagine uma cidade como a nossa aqui de São Paulo, sem um sistema de coleta de lixo. Você já pode imaginar, a gente muitas vezes não dá valor, mas pense, se a cidade de Jerusalém continuasse acumulando lixos, ninguém conseguiria viver nela. Interessante que muitas vezes, isso acontece comigo, e eu penso que acontece com você também, a gente está na rua aí, ou dirigindo um carro, e para um caminhão de lixo à nossa frente. Eu duvido que você não reclame, porque você está com pressa, você quer passar, né? Mas ele está recolhendo algo que é importante, que não pode ficar onde está, senão vai prejudicar a nossa saúde, vai prejudicar a vida da cidade, né? A gente tem que, nesses momentos, pensar, é possível a gente conviver com lixo? Não. E, na verdade, querido, nós acumulamos muitas coisas desnecessárias na nossa vida. Eu me lembro de uma notícia de uma senhora, uma mulher,
que guardava tantas coisas na sua casa que começou a dar um mau cheiro e os vizinhos pediram ajuda e telefonaram até mesmo para a polícia. E quando a polícia chegou na casa, entrou na casa dessa pessoa e percebeu o que estava acontecendo, né, os responsáveis lá disseram: olha, a senhora tem que jogar este lixo fora. E ela reclamou: lixo não, são as minhas coisas. Muitas vezes a gente não percebe isso, né? E é o grande desafio que a gente encontra é esse, de enxergar que muitas das coisas que nós acumulamos, que colocamos em nossa vida, não devem ficar onde estão, precisam ser jogadas na porta do esterco, na porta ou lá do monturo. Por quê? A verdade é que a sujeira, o lixo, que se acumula na vida da gente, acaba se transformando a nossa vida num lugar, vamos dizer assim, muito difícil, até mesmo de nós comungarmos com outras pessoas. Há tantas coisas que precisam ser jogadas fora, queridos. Quando esta porta está destruída, nós nos tornamos abertos. É a mesma coisa quando uma pessoa rejeita uma limpeza, uma restauração, uma purificação de vida. O que acontece com ela? Ela acaba sendo certamente contaminada. E, obviamente, ela perde a capacidade até de enfrentar as adversidades, as complicações que a vida nos impõe. Você está percebendo? Veja, a luta da ciência hoje está concentrada em quê? Na produção de vacinas, que impedem a contaminação pela Covid-19, que para mim não deixa de ser um entulho, algo que invadiu e tem sujado a nossa vida. Então, quem é contaminado fica prejudicado. Então, a força da ciência é exatamente para eliminar esta sujeira. E há um detalhe importante no contexto aí de acumular o que não presta, o que não colabora para a saúde, tanto física quanto emocional, e eu diria mais ainda espiritual. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é o seguinte: nós temos liberdade, eu e você, temos liberdade de jogar fora, de descartar o que acumulamos no decorrer da vida. Deus nos dá essa capacidade. A gente tem o hábito, pelo menos a grande maioria, de uma vez por ano, até mesmo o comércio, uma vez por ano fazer uma limpeza das gavetas, dos armários, né? Jogar papéis fora, enfim, preparar a vida para um novo tempo, um novo exercício. E muitas vezes, queridos, muitas vezes, nós abrimos espaços no nosso coração, no nosso interior, para abrigar coisas que, na verdade, não precisam ser guardadas, engavetadas, armazenadas dentro de nós. Pense, por exemplo, pense nos comentários negativos que você ouve constantemente. Nós estamos vivendo num tempo em que a insatisfação parece que invadiu a vida das pessoas. Reclama-se de tudo. Eu abro um portal na internet para ler as notícias. Meu Jesus, os comentaristas, os articulistas, tudo reclama, tudo reclama, tudo reclama. Estamos vivendo num tempo muito, muito estranho. Estes comentários, eles vão entrando na nossa mente e provocam o quê? Desânimo, desmotivação, né? Vão sendo lançadas em nossos corações, em nossas mentes, em nossos espíritos, né? E acabam nos destruindo. E muitas vezes isso vem até de conversas informais, de conversas entre amigos. Negatividade, incredulidade, falta de confiança, falta de esperança. E a gente vai sendo manipulado, trabalhado, e o lixo vai sendo acumulado. Pessoas que estão hoje vivendo sob um espírito de medo, né? Por quê? Porque essas notícias geram esse sentimento de insegurança. Geram. Então, nós precisamos de tomar uma atitude e lançar tudo que está atrapalhando a nossa qualidade de vida. Tudo que não presta deve ser jogado fora. Não acumule lixo na sua vida, por favor. Nós precisamos cuidar para que a porta do monturo
esteja sempre pronta para receber aquilo que nós vamos lançar. Por isso ela se torna importante, como o foi para a cidade de Jerusalém. Você sabe que as derrotas que a maioria do povo e também dos reis de Israel e de Judá sofreram, a maior parte dessas derrotas não foram provocadas, queridos, não foram provocadas, eu diria, vamos dizer assim, pelos erros, pelas falhas, não, ou mesmo provocadas pelos reis, não. Estas derrotas tinham um pano de fundo. A sujeira, o lixo que eles guardavam em suas vidas e palácios tinha uma origem. E é muito importante que você entenda isso. Veja, por exemplo, o que escreve o autor do livro de Samuel. Lá no capítulo 15, ele diz assim: agora vão, ataquem os amalequitas, palavras de Deus, né, ao povo, e consagrem, veja, consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Então, o que pertenciam aos amalequitas deveria ser consagrado ao Senhor. E ainda diz o Senhor: não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, bois, ovelhas, camelos, jumentos, enfim, destrua tudo. Qual foi o resultado dessa orientação? O rei Saul, responsável por essa invasão, disse o seguinte: os soldados os trouxeram, estava respondendo ao profeta, os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas, profeta, destruímos totalmente o restante. Em outras palavras, Saul trouxe o que Deus não precisava. E o que Deus não precisa, queridos, é lixo, é monturo. Tem que ser jogado fora. Pode ser, ouça, a coisa mais excelente aos nossos olhos, como foi aos olhos de Saul. Se Deus rejeitou, nós também temos que rejeitar. Porque a ordem foi: tudo isso está consagrado para destruição, não para conservação, mas para destruição. Saul trouxe o que Deus não precisava. Ele imaginou: não, eu vou levar estes bois, estes cordeiros, enfim, eu vou sacrificar ao Senhor, o Senhor vai se agradar. Não, não. Pode ser excelente para nós, mas quando Deus diz destrói, a gente tem que fazer isso. Joga fora, a gente tem que jogar fora. Um outro exemplo, para que você entenda, está lá em Josué, uma experiência também muito marcante. Josué capítulo 6, verso 18. Diz assim: Deus disse através de Josué: fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Uma ordem clara: não façam isso, tenham cuidado, do contrário trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. E Deus foi muito direto: toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Ora, à primeira vista, estes objetos não têm nada a ver com lixo, com sujeira, com imundície. Não, é prata, é ouro, bronze, os utensílios, não. Mas o que aconteceu? Um homem de uma das tribos tomou posse de algo que estava condenado. E esse homem, chamado Acã, foi duramente punido. O que é do Senhor, queridos, não é nosso. Guarde isso. O que é de Deus é de Deus. Por isso Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Se nós tomamos posse, se estamos trazendo algo errado para a nossa vida, nós estamos contrariando um princípio. Veja o que Deus disse a Josué. O Senhor disse a Josué: levante-se. Ele estava orando, clamando, perguntando a Deus por que o povo havia sido derrotado. Levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou.
violou a aliança que eu lhe ordenei. Ouça, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto a seus bens. É por essa razão, disse o Senhor, vocês não vão conseguir resistir aos seus inimigos. Vocês vão fugir dele, porque se tornaram merecedores da sua destruição. E Deus foi bem direto. Eu não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Então veja como é complicado isso, né? Quando você toma posse de algo, quando você abraça algo, quando você se deixa contaminar por tantas coisas ruins que acontecem por aí, né? Você está contrariando um princípio de Deus. Veja agora comigo, o que acontece quando esta porta ela é restaurada? O que acontece? Porque a preocupação de Neemias em restaurar uma porta chamada porta do esterco ou porta do monturo. Eu vejo aqui, como uma primeira colocação, é que nós temos a oportunidade, Deus nos dá essa oportunidade, de nos livrar das coisas inconvenientes que atrapalham a vida. Então, isso é decisão minha, é decisão sua. Deus nos dá a liberdade de fazer isso, de jogar fora. Por exemplo, as conversas que nós temos, elas se tornam diferentes quando você mantém a sua vida limpa. Paulo diz assim em Colossenses 4 e verso 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Quando você libera essas coisas, a sua fala se torna diferente, as suas conversas se tornam diferentes, você não vai ter a mesma linguagem que o mundo tem. Muitas vezes você entra num grupo de amigos, de colegas de trabalho, estão contando brincadeiras, piadas, coisas indecorosas, e sem perceber você começa até a apreciar, a sorrir. Quantas postagens bobas que estão colocando aí na internet, e muitas pessoas compartilham, repartem. Isso não faz bem, está sujando a mente, está atrapalhando a nossa mente. Então, as nossas conversas, quando essa porta é restaurada, as nossas conversas são limpas, porque tudo que é errado eu jogo fora, eu jogo na porta do monturo, não é? Até mesmo os pensamentos tornam-se diferentes. Lá em Colossenses ainda, o apóstolo Paulo diz assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas que são da terra. Então os nossos pensamentos precisam também de uma restauração. Não pense negativamente, não pense no impossível. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, e ela estava manifestando isso, não, eu tenho um cuidado com isso, cuidado com aquilo, eu tenho uma preocupação com amanhã. Eu disse, não adianta, o mais importante é você aquietar o coração e aprender a depender de Deus. Não pense negativamente. Jó disse assim, o que eu temia, pronto, aconteceu. Já estudaram aí, inclusive publicaram livros sobre o poder da atração. Isso pode ter um contexto aí, nessa linguagem moderna, né? Mas se você se concentra muito num determinado pensamento, seja ele de doença, aparece alguma coisa no corpo, você pensa logo o pior, um resfriado, um espirro, eu estou com Covid. Tenha cuidado com isso, para que você não polua, né, a sua vida, o seu coração. As nossas relações, interessante, até mesmo nas nossas relações, há uma mudança, né? Por quê? Porque nós estamos jogando fora aquilo que não presta. Os nossos julgamentos passam a ser diferentes. Nós deixamos de ser parcial, né, no julgar. Jesus diz assim, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamento justos. Nós estamos aí vivendo hoje na política uma luta, né,
uma batalha judicial aí contra os julgamentos que foram feitos na Lava Jato, condenando A, condenando B, enfim. Quando você mantém a sua vida limpa, seus pensamentos limpos, as suas relações também passam a ser diferentes, os seus julgamentos passam a ser julgamentos justos, né? Não há nada, querido, e eu penso, mais lindo, mais convidativo, mais atraente do que limpeza, não é verdade? Pense, uma casa limpa é um convite para a gente estar, para a gente se sentir bem, para a gente ter comunhão, né? Uma mesa de trabalho, de vez em quando eu vejo alguns escritórios, um amontoado de papéis que você não sabe nem aonde vai começar. Uma mesa ordenada, uma mesa limpa, é um convite, né, de eficiência. Até mesmo um carro limpo é sinal de cuidado, de zelo. Então, tem pessoas que fazem do carro uma lixeira, tem de tudo que você possa imaginar. Abre o porta-mala do carro, você fica louco. Não, você tem que ter cuidado, né? Eu citei tempos atrás aqui uma ilustração de uma evangelista muito conhecida, Kathryn Kuhlman. Ela era muito exigente. E um dia ela chegou no culto, né, ela fazia reuniões nos teatros, nos lugares assim mais, assim, campos de futebol, enfim, arenas, lugares que comportavam mais pessoas. E um dia ela entrou e antes do trabalho, ela notou um homem novo na sua equipe. E ela perguntou a um assessor, quem é aquela pessoa? Ele disse, é um novo ajudante, um colaborador. Tal. Ela disse, mande ele embora. Mas por quê? Se ele não pode cuidar dos seus sapatos, ele não vai cuidar das coisas de Deus. Até um sapato pode identificar algo estranho na sua vida. Uma vida limpa, querido, é um convite para Deus habitar nela. Então, essa porta precisa ser restaurada. Se ela foi derrubada na sua vida, ela precisa ser colocada de pé. Limpar o coração, a mente, a alma, o espírito, é mais do que apenas uma sugestão, é uma necessidade. Seja o que for que esteja atrapalhando ou afastando você das pessoas, ou as pessoas de você, procure olhar, procure ver o que está acontecendo. Há uma porta talvez que foi estragada, talvez que não esteja agora recebendo o lixo. Não, ela foi erguida exatamente para isso, para o povo saber, o lixo da cidade vai ser jogado na porta do monturo. O lixo não vai ficar aqui atrapalhando. Essa porta precisa ser restaurada. E Neemias sabia muito bem disso, né? Que aquela cidade, para ser outra vez uma cidade habitável, limpa, ela precisava desta porta ser colocada mais uma vez de pé. É um lugar que ficava, diz o texto, fora da cidade. É um lugar de fora. Então, isso traz para nós a lição. O que não presta não pode ficar aqui, tem que ficar lá. Tem que ser jogado fora. Tem que ficar longe de mim. Um coração endurecido, um coração insensível, isso não pode existir. Deus espera que nós possamos viver uma vida de qualidade, uma vida abençoada, uma vida limpa, uma vida transparente, né? Uma vida que possa retratar a imagem e semelhança daquilo que nós fomos criados. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, tenha uma vida ilibada, uma vida que realmente valha a pena ser vivida, que as pessoas possam olhar para você e ver que, na verdade, você é diferente em muitos sentidos. É verdade que não podem ler o nosso interior, mas pela nossa aparência, a gente pode demonstrar, pela nossa fala, pelas nossas conversas, pela forma como nós agimos, pela forma como nós reagimos, nós podemos mostrar, não, a minha vida não está contaminada, não há lixo. Se há, eu vou jogar através dessa porta.
que isso aconteça na minha vida, na sua casa e mais ainda na igreja do Senhor. Que você fique com esta palavra, com esta orientação, com essa conversa que nós estamos extraindo aqui dessas portas de Jerusalém que foram erguidas, todas elas com uma função. Esta porta do esterco tem este sentido, foi reparada exatamente para isso, para receber o lixo da cidade. Lance fora. Paulo diz, longe de vocês, Paulo diz, toda a tristeza, toda a amargura, todo o ressentimento, lance fora, jogue fora. Mantenha uma vida limpa, para que o Espírito Santo possa reinar e agir através da sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nós, como eu disse, privados da música, a gente tem que fazer tudo assim dentro desse espírito, como se estivéssemos aqui. Eu estou sem máscara porque não há frequência aqui na igreja, nós estamos gravando este nosso encontro. Mas vamos fazer uma oração. Pai, ajuda-nos a entender. É uma porta estranha, falar de monturo, falar de lixo, mas muitas vezes, Pai, nós nos tornamos assim. Ao invés de sermos uma cidade de Jerusalém purificada, nós nos tornamos um lugar de acolhimento das coisas erradas. Não, que não haja lixo em nós, que não haja impureza em nós. Longe de vocês toda impureza. Que o Espírito Santo não se entristeça conosco, mas que Ele se agrade em olhar para nós e nos ver limpos, purificados, transformados e salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por esta noite de restauração e que haja uma disposição no coração deste meu amigo, desta minha amiga, deste ouvinte, que haja uma disposição de dizer, não, eu vou jogar fora isso que está me incomodando, perturbando, até mesmo a minha paz, a minha tranquilidade, o meu sono. Faz isso possível, Pai, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, quarta-feira que vem, nós estaremos de volta, considerando mais uma porta. Estamos aí aleatoriamente lendo, estudando, e aquilo que diz mais respeito ao nosso dia a dia, nós estamos trazendo aqui para abençoar a sua vida. Domingo próximo, estaremos 10 horas da manhã com o nosso culto presencial. Você é um convidado a estar conosco, mas também, domingo à noite, um culto via online, que sempre tem produzido bênçãos na vida de tantos quantos participam. Por enquanto a igreja está limitada, ainda não estamos com liberdade para voltarmos aos cultos presenciais numa quarta-feira, num domingo, esperando que essa vacina que está aí sendo ministrada possa alcançar toda a população e assim estarmos um pouco mais protegidos desse lixo que se chama Covid-19. Então, uma boa noite para você e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.